Bem-vindo ao processo de execução do Playbook de Process Intelligence, seu guia para entregar valor em escala por meio de Process Intelligence com foco em Process Mining. Nesta sessão, gostaria de explicar como este playbook deve ser utilizado. De modo geral, ele foi projetado como um framework prático para ajudar a operacionalizar Process Intelligence, não apenas como uma tecnologia, mas como uma capacidade repetível que gera resultados de negócio mensuráveis. O objetivo deste playbook é simples: padronizar como iniciativas de Process Intelligence com foco em Process Mining são entregues entre equipes e unidades de negócio, permitindo que qualquer pessoa, desde líderes de COI até usuários de negócio, entenda como transformar insights em ação. Ele fornece práticas comprovadas, modelos de governança e estruturas de responsabilidade claras, garantindo que cada projeto seja mensurável, repetível e alinhado aos objetivos estratégicos da organização. Este playbook está estruturado como uma jornada orientadora por 6 capítulos. Começamos com visão e estratégia, definindo sua ambição e direção de longo prazo. Em seguida, passamos para a governança, explicando como estruturar o programa para o sucesso. O modelo de entrega descreve como os projetos evoluem da ideia até a execução. Papéis e responsabilidades esclarecem quem faz o quê. Depois, cobrimos reporte de valor e monitoramento, detalhando como medir o sucesso. E, por fim, referências e habilitadores, fornecendo padrões e melhores práticas para sustentar o programa. Cada sessão pode ser usada de forma independente, mas juntas formam um framework completo para executar Process Intelligence em escala. Antes de mergulhar no capítulo 1, vale dizer que construir uma equipe de Process Intelligence cria transparência, eficiência e governança em toda a organização. Isso permite ver como o trabalho realmente acontece, identificar ineficiências e padronizar a entrega entre unidades de negócio. O resultado? Execução mais rápida, economias de custo mensuráveis, maior conformidade e uma cultura orientada por dados que melhora continuamente processos por meio de insights acionáveis. Começamos com visão e estratégia, a base de todo o programa de Process Intelligence. Aqui, definimos o porquê e para onde vamos, alinhando as ambições do programa com as metas de transformação da sua empresa. Isso orienta a governança, a entrega e as métricas de valor que seguirão nos próximos capítulos. A visão de Process Intelligence é tornar cada processo de negócio visível, mensurável e em contínua melhoria, convertendo dados em ação decisiva que impulsiona o sucesso do negócio. Esta é uma visão indicativa exibida neste slide. Ela pode ser adaptada com base nas necessidades da organização para o programa de Process Intelligence. A visão geralmente pode ser alcançada com base na missão, construída sobre 4 pilares estratégicos exibidos aqui. Discover, descobrir. Entender como os processos realmente funcionam. Analise, analisar. Identificar e dimensionar oportunidades novas e já comprovadas. Optimize, otimizar, transformar insights em impacto mensurável. E sustain, sustentar. Incorporar a melhoria contínua em toda a organização. O objetivo do programa é começar pequeno, provar rapidamente e escalar efetivamente. No primeiro ano, concentre-se em consolidar a governança, entregar alguns processos de alto valor e alcançar vitórias iniciais. Até o terceiro ano, a meta é monitorar seus processos principais em todas a empresa, alcançando ROI sustentado, melhoria de desempenho e capacidades de analytics em self-service nas unidades de negócio. Essa abordagem progressiva garante uma base sólida para o sucesso de longo prazo. Neste capítulo, analisamos como estruturar seu programa de Process Intelligence para o sucesso. Governança define como as decisões são tomadas, como as equipes colaboram e como a responsabilidade é distribuída pela organização. Existem 3 formas principais de estruturar um centro de excelência: centralizado, hub and spoke, e descentralizado. Em um modelo centralizado, uma equipe detém governança, dados e entrega. Ideal quando a organização está iniciando e precisa de consistência. À medida que a maturidade cresce, o modelo deve evoluir para uma estrutura hub and spoke, onde um hub central define padrões, enquanto as unidades de negócio entregam projetos de forma independente, sob governança compartilhada. Por fim,
modelos descentralizados cabem apenas a organizações altamente maduras, com fortes capacidades locais. O caminho recomendado é começar centralizado, para construir padrões e controles, e depois transicionar para um modelo Hub and Spoke, para escalar eficientemente mantendo o alinhamento. Este slide mostra como a equipe de Process Intelligence se conecta pela empresa. O Comitê Executivo Orientador fornece direção e patrocínio. A equipe de Process Intelligence fica no centro, colaborando com equipes de automação, TI e unidades de negócio para entregar valor mensurável. A equipe define padrões, mantém a plataforma e conduz a entrega por meio de postos compostos por desenvolvedores e analistas que trabalham de perto com stakeholders de negócio. Process Intelligence também é fortemente integrada com outros times de centros de excelência, como automação, excelência de processos e analytics de dados. Juntos, compartilham princípios de governança, KPIs e melhores práticas, criando um framework unificado que garante alinhamento e acelera a melhoria em toda a empresa. A equipe de PI trabalha em conjunto com TI e equipes de dados para garantir integração fluida, enquanto as unidades de negócio fornecem conhecimento do processo, validam insights e, em última instância, são donas dos resultados. Este modelo ilustra como a governança conecta estratégia à execução. O Comitê Executivo Orientador, composto por patrocinadores de nível C, ou heads de BU, ou patrocinadores do programa, define a visão, planejamento e prioridades estratégicas. A equipe de Process Intelligence define a metodologia, gerencia a entrega e garante que os insights se traduzam em ação de negócio. E, finalmente, as unidades de negócio e TI. Essas equipes fornecem dados, interpretam insights e garantem que as soluções sejam aplicadas nas operações. Cada camada trabalha com uma cadência definida, desde revisões de progressos semanais até sessões estratégicas trimestrais, garantindo alinhamento, responsabilização e entrega contínua de valor mensurável. Programas de Process Intelligence bem-sucedidos crescem por 5 estágios de maturidade, conforme mostrado neste slide. Começa com a fase de fundação, provando o valor em pequena escala. Depois passa para padronização, construindo entrega repetível. Escalando que integra Process Intelligence em programas de melhoria, como automação, integração que federam governança e adoções entre unidades de negócio, e, finalmente, otimização, onde melhoria contínua e acompanhamento de ROI passam a estar incorporados em toda a empresa. Esse caminho ajuda organizações a evoluir de alguns pilotos para uma capacidade corporativa que gera impacto sustentado. A equipe de Process Intelligence desempenha um papel estratégico e capacitador, não uma função executora de melhorias ou de auditoria. Portanto, neste slide, gostaríamos de enfatizar o que a equipe de Process Intelligence é e o que ela não é. Assim, a equipe é especialista em governança e melhores práticas, habilitadora de oportunidades e gestora confiável do programa. Pode ser um parceiro estratégico, conectando insights de processo diretamente aos KPIs de negócio e prioridades de melhoria. Mas não é uma equipe de entrega de melhorias, nem o dono do processo. A entrega de valor real acontece dentro das equipes de negócio ou de automação, enquanto a equipe assegura o framework, padrões e insights que impulsionam essas melhorias. Em resumo, equipes de Process Intelligence habilitam valor. Não substituem a responsabilidade dentro do negócio em geral. Neste capítulo, focamos no modelo de entrega, a abordagem estruturada que transforma ideias de Process Intelligence em valor de negócio mensurável. Aqui, exploraremos as etapas de entrega, atividades principais e pontos de controle que asseguram que toda iniciativa de Process Mining seja repetível, escalável e alinhada às prioridades de negócio. O ciclo de entrega de Process Intelligence segue 3 etapas principais: Qualify, Deliver e Improve. Na fase de Qualify, selecionamos os processos corretos, aqueles que oferecem alto valor de negócio e prontidão de dados. Durante Deliver, transformamos dados de processo em insights por meio de modelos validados e dashboards. Finalmente, na fase de Improve and Monitor, escalamos os resultados e medimos o valor realizado ao longo do tempo.
Esse ciclo claro e repetível garante que cada projeto traduza insights de processo em resultados de negócio tangíveis. Este framework descreve a jornada completa, desde a identificação de processos valiosos até a realização de resultados mensuráveis. Começa com Qualify, onde avaliamos viabilidade e impacto. Depois, definindo o escopo, mapeando processos e modelos de dados. Em seguida, fazemos Deploy e validação, desenvolvendo pipelines de dados e conformando KPIs com o negócio. Depois disso, identificamos valor, quantificando oportunidades e potencial de ROI. E por fim, implementamos e monitoramos onde melhorias são executadas e continuamente acompanhadas. Todo o ciclo é construído sobre princípios ágeis, promovendo iteração, transparência e velocidade para gerar valor. Esta visão fornece uma perspectiva mais detalhada do framework de entrega, descrevendo atividades específicas, resultados e responsabilidades em cada etapa. Cada fase é impulsionada pela colaboração entre a equipe de Process Intelligence, unidades de negócio e equipes de TI ou dados. Por exemplo, durante as fases de Qualify e Kickoff, a equipe alinha objetivos, prontidão de dados e recursos. Durante a entrega, desenvolvedores e analistas constroem modelos de dados, validam KPIs e preparam dashboards. Nas etapas de identificação de valor e suporte de saída, equipes de negócio validam resultados, implementam melhorias e garantem desempenho sustentado. Essa estrutura garante que a responsabilidade seja clara e que cada passo contribua para valor documentado e mensurável. Agora vamos aprofundar em cada estágio de entrega. A fase de Qualify é a base da entrega bem-sucedida de Process Intelligence. É aqui que decidimos quais processos minerar e por quê. Começamos com a seleção de processos de negócio, continuamos definindo metas de negócio e terminamos com a prontidão técnica. Cada sessão inclui perguntas-chave para responder em suas conversas com as unidades de negócio e SMS. O objetivo é selecionar processos de alto valor e viáveis que possam gerar resultados visíveis e rápidos. Ao alinhar metas de negócio com a viabilidade de dados desde cedo, minimizamos riscos e aceleramos o tempo para obter valor. A etapa de qualificação envolve 3 atividades-chave, como as que você pode ver no slide. Selecionar processo de negócio. Precisamos identificar um processo de alto impacto e viável. Geralmente, o alto impacto é avaliado por custo, volume ou pontos de dor. Isso é algo que você vai comunicar com os SMEs de negócio e descobrir se o processo é realmente custoso ou possui muitos pontos de dor. Se sim, então vale a pena prosseguir para definir metas de negócio. É aqui que identificamos os principais desafios do processo e os resultados desejados. Por último, mas não menos importante, precisamos verificar a prontidão técnica. Algo que precisamos descobrir geralmente nas conversas com TI e equipes de dados. Aqui, validamos as fontes de dados. Esse processo está conectado a ERPs como Oracle ou SAP, ou a um CRM específico. Podemos realmente extrair logs completos para Process Mining a partir disso e temos acesso a esses dados. No final, o resultado que visamos é ter um pipeline de processos priorizado com potencial de ROI claramente definido. Para isso, preparamos um material de apoio que você pode usar nas discussões com heads de unidades de negócio ou SMEs de negócio que queiram se engajar em um projeto de Process Mining. Vamos detalhar um pouco esse material de apoio. Como você pode ver na tela, abri esse material de apoio intitulado Questionário de Avaliação de Processo. Neste questionário, você tem as 3 seções que apresentamos no deck de slides. A primeira é a seleção do processo de negócio. Aqui você tem várias perguntas que pode direcionar ao head de negócio ou ao SME. Por exemplo, este processo é crítico para alcançar objetivos de negócio. Os objetivos de negócio, claro, são definidos com base nos objetivos organizacionais ou OKRs da sua empresa. Quais são os principais níveis de dor ou pontos de dor deste processo? Temos muito retrabalho. Temos muitas reclamações dos SMEs que trabalham nesse processo? E temos proprietários de processo realmente engajados se quisermos selecionar este processo? Este é um ponto muito crítico. Precisamos de uma equipe dedicada nesta fase se este processo for algo no qual desejamos focar. Em segundo lugar, definir as metas de negócio. Podemos fazer perguntas como:
Quais são os KPIs principais que queremos medir? Esperamos resultados específicos? Ou este processo, ou as metas do processo que estamos discutindo, estão alinhadas com as metas de transformação que provavelmente acordamos no início do ano? Por último, mas não menos importante, precisamos garantir que podemos acessar os dados e que eles são suficientes e bem organizados nos dados de evento. Temos um case ID, atividade ou timestamp? Ou temos suporte suficiente das equipes de dados e TI? Todas essas perguntas, com base na sua conversa com os diferentes stakeholders, como heads de unidade de negócio, ou SMEs, ou equipe de TI e dados, receberão uma pontuação. Toda essa pontuação é resumida neste arquivo, e com base em algumas pontuações específicas que fornecemos, podemos descobrir se o nível de prontidão é alto, significando se a pontuação é maior que 4, ou se é média ou baixa. Se o nível de prontidão for alto, então vale a pena prosseguir com este processo para um projeto de Process Mining. Uma vez que os modelos de processo e dados são selecionados, o foco passa a entregar o processo para nossos principais stakeholders, ou seja, entregar valor. Esta fase garante que os modelos de processo reflitam com precisão a realidade. Os KPIs se alinhem às expectativas do negócio, e todos os casos de uso estejam claramente definidos e priorizados. Começamos concordando o escopo de negócio e técnico, confirmando que fluxos de trabalho, métricas e modelos de dados estão totalmente documentados com base nas discussões com SMEs. Em seguida, implantamos o escopo acordado, validando KPIs e precisão dos dados com especialistas no assunto. Finalmente, apresentamos o potencial de valor, vinculando insights a oportunidades de melhoria quantificadas e business cases. É aqui que dados validados se transformam em insights significativos que guiam a tomada de decisão. Agora vamos detalhar cada uma dessas 3 etapas: definir o escopo, implementação e validação, e identificar valor. Primeiro, a atividade que deve estar em nossa lista de prioridades é composta por kick-off e configuração da equipe. Aqui, neste grupo de atividades, precisamos estabelecer a propriedade do projeto e a estrutura de entrega. Normalmente, a ideia é ter uma reunião de kick-off com os SMEs identificados na fase de qualificação, com a equipe de TI e dados e a equipe de Process Intelligence, responsáveis por entregar o valor. A ideia-chave aqui é confirmar o escopo, marcos e responsabilidades. Em seguida, após o kick-off, precisamos garantir que a infraestrutura e os acessos estejam configurados. A pergunta-chave para fazermos é: qual é o ambiente onde queremos desenvolver? Temos licenças suficientes? Temos ferramentas de terceiros configuradas para garantir que possamos conectar aos dados, trabalhar no ambiente, em um ambiente UiPath Process Mining, e ter o acesso certo para as pessoas certas? Por último, precisamos garantir que temos uma amostra de dados validada. Por quê? Porque assim a equipe de Process Intelligence saberá que os dados estão sendo extraídos com sucesso. Isso é um. E, em segundo lugar, poderão validar os dados internamente. Os resultados que precisamos ter em mente são: plano de projeto configurado, ambiente de trabalho pronto e amostra de dados validada. Como material de apoio, preparamos 3 documentos. O primeiro é o template de kickoff de projeto. Nele, você encontrará como conduzir um kickoff de projeto, qual agenda-chave deve haver, quais slides, os critérios de sucesso a serem discutidos e quais os próximos passos. Em seguida, o status semanal do projeto serve para acompanhar o progresso. Quais são os pontos de ação? Qual é o plano de projeto? Quem é o responsável por cada atividade? Por fim, dentro da equipe de Process Intelligence, precisamos ter um plano de projeto com todas as atividades do projeto. Dessa forma, o template de kickoff pode ser oferecido aos SMEs de negócio. O planejamento do projeto é algo que a equipe acompanha internamente, e o status semanal do projeto também pode ser apresentado ao comitê orientador e aos SMEs envolvidos no projeto. O próximo passo é definir o escopo de negócio e técnico. Então, vamos aprofundar essa etapa. Esta fase garante alinhamento entre o entendimento do processo, a prontidão dos dados e a definição de KPIs. Começa com um walkthrough do processo, revisando fluxos de trabalho ponta a ponta,
variantes-chave e pontos de dor do negócio. Depois, definimos o modelo de dados e métricas, mapeando dados de evento para etapas do processo e alinhando KPIs com objetivos de negócio. Por fim, um escopo formal assinado garante que tanto TI quanto stakeholders de negócio concordem sobre sua prontidão para construção e validação. O resultado é um fluxo de trabalho claramente documentado, um modelo de dados aprovado e total alinhamento entre equipes técnicas e de negócio, estabelecendo a base para análise precisa e confiança no resultado. Como material de apoio, preparamos a agenda e os pontos-chave a abordar em um workshop de negócio e técnico. Como documentar a lista de KPIs? Para isso, você tem um template de lista de KPIs. E, por fim, o que incluir no documento de sign-off de escopo e arquitetura, significando o walkthrough do processo. Os KPIs claramente definidos. O que está in scope e out of scope. Portanto, esse documento de sign-off de escopo e arquitetura contém tudo isso. Vamos agora para a próxima fase, que é deploy e validação. Nesta etapa, é importante que a conexão de dados e as etapas de transformação construam o pipeline e preparem o conjunto de dados para análise. Em seguida, o desenvolvimento de KPIs e dashboards garante que as métricas estejam configuradas e visualizadas de maneira alinhada às expectativas das partes interessadas. Finalmente, a validação de dados e KPIs confirma a precisão comparando os resultados com os dados-fonte e o feedback dos SMEs antes do Go Live. Esta fase é crítica porque estabelece confiança, garantindo que cada métrica do dashboard e ponto de dado seja confiável e aprovado pelo negócio. Para isso, preparamos o material de apoio necessário. Por um lado, o documento PowerPoint fornece a agenda de como conduzir o workshop de validação de dados. O template Excel, o template de validação de dados, fornecerá princípios orientadores para a validação de dados, começando com questões de viabilidade sobre a aplicação que os SMEs verão, as atividades relevantes que precisam ser validadas, a validação dos dados processados e, por fim, a validação de KPIs com perguntas-chave para você fazer aos SMEs. E para os SMEs se questionarem se os dados que vêm na frente de sua aplicação de Process Mining são válidos, sim ou não. Após a validação, Process Intelligence passa da geração de insights para a validação de valor de negócio ou realização de valor de negócio. Por meio de workshops de revisão de insights, a equipe colabora com stakeholders de negócio para traduzir descobertas em oportunidades acionáveis. Essas oportunidades são então quantificadas, medindo o impacto potencial em tempo, custo e métricas de conformidade. Finalmente, desenvolvem-se business cases, vinculando oportunidades a iniciativas estratégicas como automação, melhorias Lean e mudanças de política. O resultado é um backlog de oportunidades validado e priorizado por valor e esforço e um relatório de business case aprovado por patrocinadores ou SMEs, transformando insights de processo em resultados de negócio mensuráveis e acionáveis. Para isso, preparamos um material de apoio. Neste material, você verá todos os passos que precisa seguir, desde a qualificação do business case, quais são os principais casos de uso que os SMEs devem direcionar, como qualificá-los, quais frameworks adotar para realizar a análise de custo raiz para cada caso de uso, a etapa de quantificação e, no final, você terá um exemplo real de projetos de Process Mining, de como documentar e entregar um caso de realização de valor. Após a entrega dos insights, o foco passa a sustentar melhorias e incorporar a realização contínua de valor. Assim, estamos transitando para a fase de monitoramento para a equipe de PI. O ciclo começa com a aprovação e definição de melhorias, garantindo que o business case, escopo e métricas de sucesso estejam claramente estabelecidos. Mais especificamente, a equipe de Process Intelligence entregou um conjunto de business cases. Agora, o patrocinador da unidade de negócio, ou o SME, precisa selecionar o business case mais relevante e criar um plano de execução claro com responsabilidade definida. Uma vez feito, passamos para a fase de implementação, onde ações de melhoria são executadas, monitoradas e ajustadas conforme necessário. Por fim,
Validamos e incorporamos o valor realizado comparando o ROI com o Business Case, garantindo que as melhorias sejam integradas às operações e capturando lições aprendidas para ciclos futuros. Esse processo de ciclo fechado garante que Process Intelligence entregue não apenas resultados pontuais, mas otimização contínua em toda a empresa. Então, o que isso realmente significa para a equipe de Process Intelligence? Bem, o plano está estruturado em 3 pontos. Execução do plano de melhoria, onde a equipe CRI ou a equipe de Process Intelligence precisa garantir que a melhoria esteja realmente sendo executada. Depois, monitoramento de KPI e revisão de governança, onde, com base no plano de melhoria, os KPIs são claramente acompanhados. E, por fim, capacitação e treinamento, onde a equipe precisa assegurar que todos os stakeholders estejam devidamente treinados. Começando pela execução do plano de melhoria, aqui a equipe central precisa garantir que as equipes de negócio atuem na identificação de oportunidades, que o progresso seja acompanhado por dashboards e por revisões de governança. Em seguida, vem o monitoramento de KPI e governança, garantindo que as melhorias entreguem valores mensuráveis e que as métricas-chave sejam revisadas regularmente para identificar novas áreas de otimização na ferramenta de Process Mining. Por último, precisamos ajudar usuários de negócio e SMEs a se tornarem autossuficientes, empoderando-os a usar os insights de forma independente e impulsionar a melhoria contínua. O resultado é um modelo sustentável, onde Process Intelligence se torna parte da tomada de decisão diária, alimentando um ciclo contínuo de medição, aprendizado e otimização. A governança desempenha um papel crítico em manter a disciplina de entrega. Assim, ao longo do ciclo de entrega, existem 5 pontos de controle para garantir alinhamento de negócio, qualidade de dados e resultados mensuráveis. Os pontos de controle 1 a 3 sinalizam marcos de entrega do projeto, enquanto os pontos de controle 4 e 5 representam o loop de melhoria contínua. Então, começando pelo ponto de controle número 1, Qualify confirma os processos a serem minerados e que os dados existem. Em seguida, Kickoff e Escopo garantem que objetivos, KPIs e arquitetura estejam claramente definidos. Deploy e Validate confirma a precisão dos dados e a prontidão dos dashboards. Identificar valor verifica que os insights foram traduzidos em oportunidades de melhoria acionáveis. Por fim, Suporte acompanha melhorias e garante que os benefícios sejam sustentados. Esses checkpoints reduzem o risco de entrega, forçam consistência e garantem que toda iniciativa produza impacto tangível no negócio. Agora, para sustentar o sucesso de longo prazo, a equipe de Process Intelligence fornece um modelo de suporte estruturado que assegura continuidade de negócio, estabilidade e escalabilidade. O suporte é organizado em 4 níveis. Primeiro, suporte funcional, e ao usuário oferece ajuda de linha de frente aos usuários de negócio e analistas, lidando com questões rápidas como acesso a dashboards ou treinamento de usuários. Segundo, suporte a dados e aplicação foca em questões técnicas como erros em pipelines de dados, correções de lógica de KPI ou desempenho do sistema. Nível 3, suporte de plataforma e melhorias. Gerencia solicitações mais complexas, incluindo upgrades de plataforma, novos conectores ou templates e desenvolvimento avançado de dashboards, tipicamente tratados em ciclos de release planejados. Finalmente, nível 4, suporte estratégico e de governança, cobre decisões em nível de programa, como priorização de processos, gestão de licenças e cadência de reporte de valor. Esse modelo personalizado garante que tanto necessidades operacionais quanto estratégicas sejam atendidas, mantendo a plataforma de Process Intelligence confiável, performática e pronta para escalar. No próximo capítulo, capítulo 4, vamos focar nas pessoas por trás do Process Intelligence. Papéis, habilidades e responsabilidades que asseguram entrega consistente e sucesso sustentável. Exploraremos como a equipe opera, o que cada papel contribui e como trabalham juntos para traduzir insights em valor de negócio mensurável. A equipe de Process Intelligence atua como um motor central conectando negócio, TI e equipes de dados.
No topo está o Team Lead, ou Project Manager responsável pela direção, governança e alinhamento com metas estratégicas. Apoiando-o estão dois pilares-chave: o Analyst Lead, que transforma dados em insights acionáveis, e o Developer Lead, que garante uma entrega técnica robusta e escalável. Juntos, conduzem governança e estratégia, supervisionam a entrega, habilitam a adoção e asseguram realização de valor em toda a empresa. Donos de negócio e parceiros de TI desempenham um papel de suporte, fornecendo conhecimento do processo, validando melhorias e mantendo a qualidade dos dados. Essa estrutura assegura um equilíbrio entre estratégia, execução e melhoria contínua. Uma equipe de Process Intelligence bem-sucedida depende de 3 papéis essenciais, cada um com um propósito distinto. O Team Lead, ou Project Manager, estratégia e alinhamento, define KPIs, gerencia portfólios e garante entrega consistente. O Analyst Lead traduz dados em insights, realizando discovery de processo, análise de causa raiz e construindo business cases. E o Developer Lead gerencia modelos de dados, integrações e escalabilidade da plataforma, assegurando precisão, desempenho e confiabilidade técnica. Juntos, esses papéis transformam dados brutos em resultados de negócio, conectando governança e execução.